Você conhece a história de um senhor por nome Antônio Senna? Foi um piloto que se perdeu na selva amazônica e ele passou 36 dias perdido na selva amazônica. Conseguiu sair, né? Foi um milagre, porque um camarada passar 36 dias perdido na selva mais perigosa do mundo, com um monte de armadilhas para tirar a sua vida, isso depois de uma queda de avião. Foi um milagre e tanto. Você conhece a história desse rapaz? Não, já ouvi falar assim por alto, assim, mas eu nunca pesquisei, nunca investiguei a história dele, não. Não, ele estava por alto, mas ele caiu no chão. Ele ia por alto, pelo alto, mas ele caiu no chão. Mas é um milagre de Deus mesmo, porque a pessoa sem estar preso lá dentro da Amazônia já é perigoso demais sair vivo, passar 36 dias lá dentro. E ele não caiu em um setor onde tinha fazendas ou algum movimento de pessoas, de gente nas proximidades. Obviamente, como ele era acostumado a fazer a rota, ele sabia que ele estava, da onde ele estava para a cidade mais perto, era 200 quilômetros. Já imaginou o camarada andar 200 quilômetros de pé em uma estrada? Já é difícil. É possível, mas é muito difícil, né? E dentro do mato? E o camarada andar dentro do mato, com fome, desnutrido, todo dolorido das porradas. todo dolorido, só e escapar. A gente sabe que escapou porque a gente sabe que é uma história real, né? Saiu nos jornais, saiu na televisão. Mas é um milagre. Deixa eu dar uma bebida de café aqui, que nós vamos palestrar sobre o assunto desse rapaz, porque muitas lições a gente precisa aprender daqui. Tá certo. Pois toma seu café aí. Consegui tomar meu café. Consegui tomar meu café. Olha, ele tem muitos relatos nos canais do Eu YouTube. prometo que amanhã eu trago mais cedo o café. Traga mais cedo. Tá certo. Então, craque da sinoplastia, ele conta com o linguajar de piloto, que a gente não entende muito, que ele seguiu todos os procedimentos, todos os protocolos, que se é orientado em uma situação de pânico, né? Porque ele estava lá, segundo ele, a 1 quilômetro e pouco de altura, né? Por cima da selva, quando o motor simplesmente apagou, né? Então ele fez todos os procedimentos para recuperar, para ligar novamente o motor, mas não conseguiu. E aí, segundo ele, depois de você tentar e não conseguir, então tem alguns recursos que você pode usar, dependendo da aeronave, para evitar o pior, né? Que é controlar o avião. Então ali, se você entrar em pânico, aí não tem a menor chance de você escapar. Mas eu quero que você observe o grau ou os graus de dificuldades, os vários fatores que, sabe, 99,9% era de dar errado, mas conseguiu dar certo. Tá me ajustando aí agora eu tô saindo vistoso aí na... Tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor? Uhum. Então, craque da sinoplastia. Quando ele entendeu que se tratava de uma pane do avião, então ele olhou para todos os lados. Ele viu de um lado uma serra, ele viu do outro lado outra selva, ou seja, a selva normal, mas ele viu ali no centro como se fosse um baixo, e que de fato era um baixo. E ele percebeu que se tratava do que nós chamamos de baixão, cheio de pés de açaí. Vai entendendo aqui o que eu quero que o nosso povo que está nos ouvindo, além de saber da história, né? É uma área que eu também atuo há bastante tempo, para que você possa ver que uma pessoa preparada, as chances dela escapar e sair de uma situação é maior, mas mesmo assim existem situações extremas que a pessoa precisa de Deus. Quero já começar a pontuar, esse camarada, como ele mesmo fala, ele tinha tido uma treta com Deus quando o pai dele faleceu, porque ele se revoltou com Deus, porque ele não aceitava, sabe, sendo Deus o Todo-Poderoso, e sendo o dono da força, permitiu o pai dele morrer enquanto ele ainda era criança. Então ele disse que daquele momento em diante da vida dele, ele não acreditava mais em Deus, e assumidamente ele dizia, não acredito mais em Deus.
Então, bem aqui se abre um parêntese, porque a maioria das pessoas, o craque da sonoplastia, que hoje elas são ateus e ateias, é resultante de um trauma semelhante, de uma perca, né? Como se Deus fosse o culpado. Porque, veja só, craque da sonoplastia. Por exemplo, você me deu um café nesse instante, né? Você saiu daqui, foi lá fora, pegou o café, trouxe o café. É bem verdade que estava quente, queimou bem a língua. Mas veja, você poderia pegar esse café e jogar em mim. E Deus não era culpado. Porque você tinha o comando sobre as suas decisões. Então, você preferiu usar suas habilidades, suas faculdades para me fazer o bem. Não é isso? Por quê? Porque você é temente a Deus. Porque você gosta de fazer o bem. Mas se você decidisse fazer o mal, Deus não seria culpado por isso. Deus não tinha culpa por isso. Não é? Mas a maioria das pessoas imagina que Deus, ele que é responsável pelas coisas erradas que acontecem. Alguém morre, pessoas justas perecem. Quer dizer, é bem verdade que dependendo da circunstância, como dependendo do relacionamento da pessoa com Deus, Deus pode intervir para impedir. Mas ele não é responsável pelas maldades que uma pessoa faz com outra pessoa. Ele não pode ser responsável, ele não é responsável. Hoje pela madrugada eu lhe mandei aquele vídeo lá, seu estilo lá. Sim, eu vi lá. Pois é, aquele vídeo ali é bem assim, sabe? Polêmico. Agora vamos voltar para a história do avião, porque o homem tá caindo, tem que ter as coisas têm que ser apressadas. A história tem que ser contada apressada porque o homem tá caindo. Então, ele tinha esse problema com Deus, né? Desde muito tempo. Agora ele tá ali, caindo, né? Ele olhou para um lado, ele viu que se tratava de uma serra, porque ele segundo ele consta da altura que ele estava, era menos de 3 minutos para ele estar no solo. Então tudo tem que ser muito rápido, né? Isso porque o avião não estava caindo bruscamente. Ele conseguiu controlar, planar o avião para diminuir o máximo possível da velocidade e não deixar o avião dele descer de ponta e nem descer de ré, né? Descer de ré, segundo consta, foi o que aconteceu com o avião da Maria Mendonça, né? Ele parou muito, digamos assim, diminuiu demais a velocidade, aí ele voltou, porque o peso puxou ele e ele desceu, né? Então, tanto de ponta como de cabo, a velocidade vai ao extremo e não tem como ninguém escapar. Então ele sabia que se ele parasse demais, diminuísse a velocidade demais, ou aumentasse demais, ele poderia ir de bico ou poderia voltar. Então, ele, segundo ele, sabe e acertou exatamente. Por isso que uma pessoa treinada, como ele no caso ele é treinado, né, no momento de tendo também controle emocional, né, porque não é só você saber as instruções teóricas, é você ter condições de aplicar em um momento de estresse, em um momento de pressão. Mas o fato é que ele percebeu que de um lado se tratava de uma montanha, né, que ele viu que não era negócio. Do outro lado ele viu a mata, aquele tapete, obviamente um pouco mais alto, mas ele viu como se fosse um local mais baixo, assim, tipo um rio, que não era água, né? Então, ele entendeu, como ele conhece a Amazônia, ele entendeu que ali se tratava do que nós chamamos de baixão. Você sabe o que é baixão? É aquele local mais baixo, obviamente, onde tem ou um pequeno igarapé, ou é um alagadiço, né? E fica fica igual um rio na estrada, só que não é rio, né? Então, lá nesse caso, que ele conta, era baixão de açaí. Então, olha, ele raciocinou rápido que pelo fato do açaizeiro ser a árvore mais alta ali e ter muitas, como um tapete, em vez de galhos das árvores naturais, ele tinha palha. Então ele entendeu que se ele conseguisse descer o avião de barriga, e o açaizeiro, você conhece o açaizeiro? Ele é flexível, né? Por ele ser muito alto, né? Então ele entendeu que iria diminuir o impacto, ia bater nos galhos, que se batesse nas palhas, que se batesse num galho de madeira, de árvore, obviamente iria amassar o avião, iria explodir o avião, porque o avião estava cheio de gasolina, né? E no caso dele, ainda tinha 500 litros de óleo diesel dentro do avião ainda, né? Então, ali foi muito rápido, então ele desceu, conforme ele planejou, e foi exatamente o que aconteceu.
O avião bateu sobre a barriga nos açaizal, né? E aí, obviamente, o impacto foi diminuído e as palhas da açaí, que são muitas, matematicamente, para dar certo, é muita, sabe? E eu quero dizer lá no final, quero concluir dizendo que não foi coincidência. Não foi coincidência. Então ele disse que quando sentiu aquele primeiro impacto, que sentiu, que viu que o avião não se quebrou, aí então obviamente diminuiu demais a velocidade do avião, aí o próximo impacto já pegou menos leve, aí foi quando ele viu que ele já estava no chão, porque o açaizeiro ele dobra, né? Quando quebrou o açaizeiro, que você vê lá, tem a foto do avião, quando quebrou o açaizeiro, depois do primeiro e do segundo impacto, o avião já estava sem muita velocidade, sabe? Quando ele sentiu que o avião parou, e ele não desmaiou também, porque se ele desmaia, são uma série de fatores para dar certo. Então quando ele viu que ele estava no solo, que ele abriu os olhos, que ele viu que estava vivo, e olhou o avião estava, de certa forma, alguma parte amassada, quebrada, mas não estava. Então ele sabia que ele tinha que sair o mais rápido possível de dentro do avião, obviamente. Qual é o nome do rapaz aí? Hã? Qual é o nome do rapaz aí? É Antônio Senna. Piloto Antônio Senna. Aí o cara da sonoplastia, como ele conhecia a respeito dos riscos, ele saiu de dentro do avião, parou alguns metros, pensando, refletindo, aí foi que ele foi perceber que ele tinha alguns ferimentos, né? Até então ele não tinha, só que ainda deu tempo ele pegar uma corda, deu tempo ele pegar a mochila dele, pegou 2 canivetes, é isso aí, ó. Isso aqui? É isso aí, essa é a história dele. Aí ele pegou 2 canivetes, pegou a corda, pegou, me parece que 2 litros de refrigerante que tinha lá, e pegou 12 pães. Aí saiu, se afastou assim alguns metros, e quando ele estava lá pensando, viu, foi a explosão do avião, que o avião pegou fogo, né? Tem também, você encontra as fotos desse... Eu tô olhando aqui pro... Nosso povo não tá vendo não, quem tá nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal, não tá vendo essas fotos não, tá vendo? Não. Tá não, né? Não. É só nós aqui, né? Em off. Então, craque da sonoplastia, para concluir essa primeira fala aqui, já começamos, temos que chegar ao final do nosso público entender por que nós estamos falando sobre isso. Quando ele chegou lá nessa situação de ver o avião ter pegado fogo, e ele sabia que a última fazenda que ele tinha passado estava mais ou menos nessa distância de 100 e tanto a 200 quilômetros de distância. E ele sabia também, obviamente, por ele ser acostumado com a aviação, ele sabia em qual rota e qual direção estava a próxima cidade. Então, obviamente, ele tirou para a região mais fácil, mais perto de sair. E aí, craque da sonoplastia, no meio dessa confusão, depois dele ter tentado algumas vezes e não ter conseguido, ele parou, refletiu na vida e ele chegou à seguinte conclusão: nada mais eu posso fazer. Aqui é só parar e morrer e acabar. Aí ele começou a pensar na mãe, começou a pensar em tudo, começou a fazer um histórico, um levantamento de tudo que tinha acontecido na vida dele, das coisas certas, das coisas erradas, e aquele choque de emoção, porque ele viu ali, eu estou abreviando, esse dia que ele aconteceu, ele estava no 5º dia, porque obviamente ele sabe, quem é piloto sabe que quando se cai numa selva, a coisa mais acertada a fazer é ficar nas proximidades, fazer um abrigo nas proximidades. Por quê? Porque vai ter busca, né? Vai ter busca. Então é mais fácil encontrar o avião ou destroço e encontrar a pessoa, se obviamente tiver pessoa viva, do que uma pessoa que se dá lá na mata, né? Então ele sabe que no protocolo de quem busca é 8 dias para encontrar. Então ele passou os 8 dias e ele disse que chegou até a ouvir, mas não encontrou por causa da mata. Então quando ele sabia que não ia ter mais busca, porque ele sabia que no protocolo de quem busca é 8 dias. Se não encontrou com 8 dias, interrompe as buscas. Aí foi quando ele teve essa
essa enxurrada de emoções negativas, lembrando de tudo que acertou, do que errou, e aí chegou a gravar um vídeo para a mãe dele, para a família dele, se despedindo da mãe dele. Craque da sonoplastia disse, quando ele chegou a esse ponto de gravar o vídeo, ele disse que conheceu algo que ele nunca tinha imaginado que existia, que foi uma invasão por sentimentos mais terríveis, os mais tenebrosos. Tanto é que ele fala assim, olha, imagina o pior pesadelo que você já teve, então multiplica aí por 1000. Então, enquanto eu ouvia ele, eu aprendia. Hoje você está aí, você tem problema, você enfrenta problema, eu enfrento problema, nosso povo enfrenta problema, mas lá, de certa forma, tem uma presença de Deus, tem uma presença positiva aí dentro. Isso te aquece. Por isso, às vezes, você tem essas oscilações. Não, eu vou. Daqui a pouco, será que eu vou? Mas, de certa maneira, o lado positivo é que Deus está ali, aquecendo, fazendo alguma coisa por ti. Aquele Deus que ajudou ele, dando inteligência e sabedoria para ele, mesmo ele tendo esse problema com Deus. Mas, craque da sonoplastia, quando ele resolveu se entregar, Deus respeita. Que ele sentiu essa enxurrada de sentimentos negativos, extremos dos extremos, é porque foi a decisão dele abandonar por completo Deus. Porque abandonar Deus, o craque da sonoplastia, é o mesmo que abandonar a vida. E aí, só alguém que já sentiu algo similar vai entender. Eu já senti algo similar. Sabe, essa desesperança total. É um medo, é uma coisa, um sentimento que, sabe, eu torço que nunca ninguém passe isso. E eu sei, craque da sonoplastia, que todo mundo que morre sem Deus alcança o extremo disso que eu estou falando para você. E aqui, aí responde a sua pergunta. Aqui, craque da sonoplastia, é que muitas pessoas se mutilam. É aqui que muitas pessoas tiram a sua própria vida. Nessa desesperança total. Porque se afastou de Deus totalmente. Totalmente se afastou de Deus. Ele diz que a dor, o desespero é tão grande, que eu sei que contraía o seu coração, apertava com uma dor tão grande, não era só uma dor emocional, era uma dor física. E naquele, sabe, desespero, por tudo isso porque ele tinha decidido se entregar. Então, ele começou a pensar, vou morrer como? Eu vou morrer de fome? Aí ele lembrou que tinha visto algum documentário a respeito de alguém que fez greve de fome, aí passou 30 e tantos dias para morrer. Disse, rapaz, eu vou passar desse tanto de tempo para morrer lentamente. Não. Então ele torcia que uma onça viesse pegar ele antes. Também um desespero. Mas foi nesse exato momento que ele parou na emoção que ele tinha problema com Deus. Quando ele parou, chegou bem ali, que ele viu que a morte não é uma coisa boa, e que ele entendeu imediatamente que o morrer é uma decisão do homem, morrer sem Deus é uma decisão do homem. Porque, claro que a sonoplastia, eu tenho certeza, pelas experiências que eu tenho com Deus e pelas experiências da Escritura, que aquela dor, aquele sofrimento que ele teve, que todo homem tem, ali é só a capinha, meu amigozinho, sabe? É só um grãozinho de areia em relação ao mergulho profundo da morte. Porque, claro que a sonoplastia, todo homem, por mais ruim que ele seja, nessa dimensão, ele ainda tem a proteção de Deus. Mas, meu amigo, depois de você se afastar definitivo, não tem nada de Deus. E aí, o diabo, que é a força da morte, a força da perversidade, sem ter ninguém para confrontar ele, já imaginou a dor? Por isso que Jesus disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Só para você ver a intensidade. Mas quando ele chegou naquele momento que ele lembrou, ele disse, Deus, ali foi quando ele, não, vou voltar nessa viagem, essa viagem não é nada boa, Deus, o senhor sabe que eu tenho um problema com o senhor, mas nesse exato momento eu reconheço que eu preciso do Senhor, porque o caminho que eu escolhi não é o que eu quero, não, mudo ele agora, eu quero sair, eu não vou ficar aqui. Foi ali, ele tinha problema com Deus, mas foi a partir dali que ele se reconciliou com Deus, lá no meio do mato. Eita, craque da sonoplastia. E aí explica, craque da sonoplastia, o antes, porque ele não morreu com tudo isso, e porque ele saiu depois de 36 dias. Andou na média 180 km. Você está vendo quando o homem quer uma coisa?
quando ele acredita em Deus e põe um alvo. Agora, veja só, ele chegou ao extremo, o craque da sinoplastia. Não é preciso as pessoas que estão nos ouvindo e nós mesmos chegar ao extremo, deixar chegar ao extremo. Não precisa. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que existe esse rádio, é por isso que existem igrejas, para convencer as pessoas que existe um Deus bom e existe um diabo mau. Existe a escolha que te leva à vida eterna, existe a escolha que te leva, sabe, à morte eterna. E no caso desse rapaz, eu estou gravando uma série de documentário com ele, por isso que eu estou falando no meu canal de sobrevivência, porque daí para frente tem muitas, digamos assim, armadilhas da própria natureza, que ele conseguiu superar cada uma delas, e o fato é que ele saiu, ele já fez livro. Então, craque da sinoplastia, o recado que a gente aprende com tudo isso é que se não for Deus na vida de um homem, já era. E que mesmo muitas vezes a pessoa culpando Deus na sua ignorância, Deus não leva em consideração. E se a pessoa se voltar para Deus, ainda que seja num momento difícil, mas no único segundo ainda tem jeito. Olha, até que o Lázaro tinha morrido, né? Só que diferente de Lázaro, ele morreu crendo, né? Mas esse é o recado que eu quero deixar para cada um de vocês. Isso aqui, essa reflexão foi atípica. Eu creio que vai ter alguém beneficiado com essa reflexão. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que Deus não tem culpa das coisas erradas que aconteceram em sua vida. E mesmo você tendo uma treta com Deus, como ele falou, mas Deus não tem treta com você. Ele está esperando de braço aberto. Tome essa atitude agora, onde você estiver. Com o coração se crê, com a boca se confessa, né? É só dizer, Jesus, eu preciso de ti, me ajuda, e confia nele. Esse rapaz, o Antônio Senna, você pode pesquisar. Antônio Senna é o nome dele, o piloto que passou 36 dias perdido na selva amazônica. Ele conseguiu sair. Hoje, ele publicamente, onde ele vai dar entrevista, ele fala que foi Deus, ele sabe. Ele tinha treta com Deus, mas ele sabe que foi Deus. Então são 7h37. Vamos tocar uma moda boa, craque da sinoplastia. Qual? Vamos tocar.